paz do Senhor Jesus, no devocional diário de hoje nós vamos estar falando um pouco sobre um texto que está em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que tem por título A Armadura de Deus, e diz assim: Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para que poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém? Aqui, o apóstolo Paulo, quando escreve essa epístola aos Efésios, ele deixa claro que a nossa luta ela não é contra a carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que isso quer dizer? Muitas vezes as pessoas têm como seus inimigos outras pessoas, mas aqui a Bíblia revela que, na verdade, os nossos inimigos, eles são espirituais, ou seja, muitas vezes são pessoas debaixo de uma influência ruim, uma influência maligna, podemos assim dizer, que às vezes nos persegue, que às vezes se opõe, que às vezes vem contra nós, e nós passamos a combater de uma maneira incorreta, porque às vezes nós ficamos com raiva daquela pessoa, às vezes nós desprezamos aquela pessoa, às vezes nós ficamos também inimigos daquela pessoa, quando que a gente precisa muitas vezes ter o discernimento que não é aquela pessoa em si. Muitas vezes algumas pessoas elas agem como se elas fossem fantoches na mão do diabo. O inimigo ele escraviza e usa essas pessoas contra as nossas vidas para nos afrontar. E aqui a palavra de Deus deixa claro, a nossa luta não é contra carne e sangue, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui ainda diz mais, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, para que a gente possa ficar firme contra as ciladas do diabo. Então, o que a gente precisa compreender? Nós precisamos entender que essa nossa luta ela não é carnal, nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E aqui, se vocês continuarem depois a leitura aqui do capítulo 6 aqui de Efésios, a partir do 10, você vai ver que a gente tem que estar aqui revestido. Ele descreve aqui essa armadura como uma armadura que um soldado romano utilizava naquela época, né? O soldado romano ele era bem aparelhado para uma guerra, então aqui ele traz as peças, né, as partes de uma armadura de um soldado, trazendo isso para uma conotação espiritual. Você deve estar aqui, cingido com a verdade, vestindo couraça da justiça, no versículo 14, no 15, calçar os pés com preparação do evangelho da paz, no 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno, no 17, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, no 18, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também no 19, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Veja que as características de um soldado aqui, couraça, calçado, capacete, escudo, espada, isso remete essas peças dessa armadura para equipamentos como fé, como palavra de Deus, como vigilância. Então veja que nós precisamos estar preparados, ter discernimento para saber discernir e enfrentar essas lutas espirituais. Tem um versículo que lá em 2 Coríntios diz que as armas da nossa milícia elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então veja que a sua luta não é contra carne e sangue. Aquela pessoa que te persegue, passe a orar por ela,
passe a clamar a Deus por libertação na vida dela, passe a orar a Deus para que Deus faça uma obra de restauração, de libertação, de salvação naquela vida. Repreende o inimigo, fala: Senhor, eu repreendo toda ação do inimigo contra a minha vida, através da vida de tal pessoa, e começa a buscar Deus dessa forma que você vai ver a mudança. Muitas pessoas nesse momento, elas perdem a cabeça, elas entram para uma briga carnal, discutindo, batendo boca, e às vezes chega até a se pegar, né, sair no tapa com a pessoa, quando que a Bíblia está dizendo: olha, vocês precisam ter discernimento, a tua luta ela não é carnal. Você discutir, você afrontar, você bater boca, você até brigar com a pessoa não vai resolver. Você precisa buscar uma maneira que você possa lutar com armas espirituais, e aí sim você vai ter vitória, porque essa pessoa, na verdade, ela é mais uma pessoa que precisa de libertação e de salvação, e precisa ser alcançada por Jesus e pela sua palavra. Então vamos ter discernimento nos nossos confrontos, vamos ter discernimento nas nossas lutas espirituais para que o Senhor nos dê vitória. Amém? Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Dá-nos discernimento, Senhor, e entendimento desses versículos, que possamos ter em mente, Senhor, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra as hostes espirituais da maldade, como a tua palavra diz. E que o Senhor nos dê discernimento, nos dê sabedoria e nos dê as armas necessárias para podermos lutar, Senhor, e vencermos, porque em ti nós somos mais do que vencedores. Ajuda-nos, dá graça, nos fortalece, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor.